Os que estão sintonizando agora talvez percebam que estamos fazendo uma série sobre Jesus de capa a capa em toda a Bíblia, olhando para alguns personagens do Antigo Testamento. O cenário parece um pouco diferente. Eu sei que já foi mencionado isso antes, mas temos novos espectadores a cada segmento e estamos no limiar do que parece ser um programa muito empolgante do VBS. E eu estou muito impressionado com todo o trabalho que foi feito na preparação para isso. E se você tem filhos, netos ou vizinhos que gostaria de ver, tenha um fim de semana inspirador. E esperamos que você os traga na segunda-feira. Segunda de manhã, eu acho que eles começam às 9. E eles continuarão durante a semana. Eu sei que eles serão muito abençoados por isso. Jesus em Juízes, é sobre isso que estaremos falando hoje. E há aproximadamente 12 juízes. Algumas pessoas os contam de forma diferente. Não sabem se devem incluir Samuel ou Eli. Eu os coloco mais na área dos sacerdotes. E assim acabamos com cerca de 12 juízes. E os nomes seriam Otoniel, Eude, Sangar, Débora e Baraque, trabalharam juntos, como um só, Gideão, Tolá, Jair, Jefté, Ibzan, Elon, Abidão e Sansão. O período dos juízes foi de aproximadamente 350 anos e começou por volta de 450 a.C. até 1100 a.C. Agora, quando se diz a palavra juiz, ou se pensa nos juízes, para nós, em inglês, é uma espécie de nome errado, porque quando pensamos em um juiz, pensamos em alguém vestindo um manto preto, sentado em uma mesa em um tribunal, batendo um martelo, inocentando, ocupando, ouvindo as provas e emitindo vereditos. E o juiz bíblico não era isso. O juiz bíblico, na verdade, é uma palavra que deveria ser traduzida como um libertador, um defensor, um salvador. É a mesma palavra que pode ser traduzida de diferentes maneiras. Os juízes foram, na verdade, os libertadores que livraram Israel durante um período difícil. Eu pensei em começar com um pequeno fato incrível que muitos de vocês conhecem da história sobre os espartanos. 300 espartanos, em particular. Os espartanos eram um povo muito... Se tirarmos a palavra espartano deles, era um povo militar rigoroso e muito exigente que vivia na nação vizinha com os gregos. E eram dedicados à guerra, treinados como guerreiros desde a juventude. E com uma vida muito disciplinada. Eles estavam entre os melhores soldados do mundo na época, se não os melhores. Quando o rei Xerxes invadiu a Esparta, em 480 a.C., ele trouxe algo entre 200 mil e 360 mil soldados. Os historiadores não concordam. E ao atravessarem a Grécia, chegaram a uma passagem estreita e longa que lhes daria acesso ao país mais amplo da Grécia. E havia cerca de 2.000 gregos e 300 espartanos que defendiam a passagem. Bem, os gregos precisavam deixar os espartanos lá para que eles pudessem se juntar às forças da Grécia para lutar contra os persas. E os espartanos sozinhos, 300 contra mais de 200 mil persas. Os seguraram por 2 dias até que cada um deles morreu em seu posto. Deu tempo para os gregos se reformarem, lutarem e conseguirem expulsar os persas. Mas 800 anos antes dos espartanos, houve outra tropa de soldados de primeira linha, que lutou novamente contra cerca de 145 mil midianitas, amalequitas e o povo do leste. E não apenas sobreviveram, mas os derrotaram e os expulsaram do país. E eles eram liderados por alguém chamado Gideão. A propósito, os espartanos eram liderados pelo rei Leônidas, como já devem ter ouvido falar. Vamos falar sobre Gideão. E enquanto eu estudava sobre os juízes, eu pensei, bem, vamos escolher 3 ou 4 juízes e quando eu estudei apenas um deles, eu pensei, tem tanta coisa aqui, eu não posso deixar nada de fora. Então, em suas Bíblias, eu gostaria de convidá-los a abrir comigo o capítulo 2 de Juízes, que nos dará um pano de fundo para todo o tempo dos juízes. Juízes capítulo 2 e depois o capítulo 6. Portanto, vá para o capítulo 2 e começaremos no verso 7. E eu vou apenas ler aqui, para que tenhamos um pano de fundo. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué.
foi o tópico do nosso último estudo. E todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram depois de Josué e viram toda aquela grande obra do Senhor que fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. E sepultaram-no no termo da sua herança em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. A igreja acabou de ler esse texto. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ela se levantou, que não conhecia ao Senhor nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. É comum que, nos movimentos religiosos, haja uma geração que, basicamente, experimenta o avivamento, a resistência e a luta. E eles são muito dedicados, mas algumas vezes, 2 ou 3 gerações depois, os filhos nascem em algo e não entendem o porquê. Isso pode acontecer com uma igreja. Se Martinho Lutero pudesse ver a igreja luterana hoje, eu acho que ele ficaria desapontado. Se John Wesley pudesse ver a igreja metodista hoje, eu acho que ele sentiria a mesma coisa. Ou John Knox, os presbiterianos. Eles começaram com um grande movimento de avivamento, dedicados, comprometidos, acreditavam na santidade e na palavra, mas as gerações seguintes começaram a se comprometer com a cultura. E nós não estamos imunes. Isso acontece com todo mundo. Se não nos protegermos, precisamos continuar redescobrindo o avivamento. Agora, ao estudarmos Juízes, estamos falando de exércitos e alienígenas que invadem. A Bíblia basta traduzir isso para o diabo e suas forças invadindo o povo de Deus. É uma batalha espiritual. Todas as batalhas sobre os juízes que aprendemos podem ser equiparadas à nossa batalha contra o inimigo. E nossos inimigos não são os jebuseus ou os amalequitas, ou os gigabytes ou terabytes. Nossa batalha é contra o diabo. Portanto, as lições que estamos aprendendo hoje devem ser transferidas para as nossas vidas. É realmente relevante para nós. Verso 11. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins. Esse era um deus muito comum que você verá reaparecer durante todo o período dos juízes até a época de Jeú. Centenas de anos depois, no tempo dos reis, e basicamente era um deus da natureza. E eles tinham cultos de adoração muito promíscuos e direitos de fertilidade. Baal era como um deus masculino e Astarote, a divindade feminina, e eles são frequentemente mencionados juntos. E a idolatria que Deus havia proibido estava em torno de tudo isso. E até mesmo o sacrifício de crianças que Deus proibiu. E assim, o povo começou a pensar que ainda adorava a Deus. E sabe que Jeová é o Deus que nos tirou do Egito, mas aqui neste país é Baal que nos dá a chuva. Eles achavam que ainda adoravam Jeová, mas se comprometeram com a adoração a Baal. E isso acontece conosco, não acontece? Podemos ir à igreja e adorar a Jeová cada sábado. E depois ir para casa e ligar a televisão e adorar a Baal. Ou ir ver um jogo de futebol e adorar a Baal. Podemos nos envolver muito com o mundo, por assim dizer. Eu não estou dizendo que todas as TVs ou os jogos de futebol são maus, entende? Mas podemos ficar muito preocupados com o que acontece no mundo, como se estivéssemos tentando servir 2 senhores. Eles abandonaram o Deus de seus pais que os havia tirado da terra do Egito e seguiram outros deuses. Dentre os deuses das pessoas a seu redor, eles se comprometeram com a cultura a seu redor. Curvaram-se a eles e provocaram a ira do Senhor. Eles abandonaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos dos saqueadores que os despojaram. E os entregou na mão dos seus inimigos ao redor e não puderam mais resistir diante dos seus inimigos. E onde quer que eles fossem, a mão do Senhor estava contra eles. Normalmente a mão do Senhor lhes dava grande vitória durante o tempo de Josué. Agora se comprometeram e estão sendo derrotados. E isso foi por causa da calamidade, como o Senhor havia dito, e o Senhor havia jurado a eles. E eles ficaram em aflição. E isso resume o que está acontecendo no livro de Juízes. No entanto, o Senhor levantou juízes que os livraram das mãos daqueles que os saqueavam. No entanto, não deram ouvidos aos juízes, mas se prostituíram com outros deuses.
E se curvaram a eles e se desviaram rapidamente do caminho pelo qual seus pais andaram e obedeceram aos mandamentos do Senhor, mas não o fizeram. Portanto, deixaram de obedecer aos mandamentos do Senhor. Isso acontece mesmo entre os cristãos de hoje? Sim. Então, o Senhor levantou juízes para eles. Estou no verso 18. O Senhor era com o juiz e os livrava das mãos de seus inimigos todos os dias daquele juiz. Porquanto o Senhor se compadecia deles pelo seu gemido por causa dos que os oprimiam e afligiam. Porém, sucedia que, falecendo o juiz, reincidiam e se corrompiam mais do que seus pais, servindo-os e adorando-os. Portanto, no livro de Juízes vemos uma montanha russa. Eles se afastaram do Senhor, começaram a se comprometer com a cultura ao redor, as nações, começaram a desobedecer os mandamentos do Senhor. Eles eram afligidos pelo inimigo. Clamavam ao Senhor, o Senhor enviava um juiz para trazê-los de volta a Deus e libertá-los. Quando as coisas estavam indo bem, eles tinham alguns anos de paz, mas voltavam atrás e se comprometiam novamente. E daí caíam, mas toda vez parecia que caíam mais fundo do que na vez anterior. E assim, ao longo de todo o livro de Juízes, temos essa onda de reavivamento e depois de concessões que ainda acontecem. Gideão viveu durante uma dessas épocas e veja comigo o livro de Juízes, capítulo 6. Então, os filhos do Senhor fizeram o que era mal, e isso foi depois do tempo de Baraque e Débora. Houve um avivamento e eles foram libertados de Sísera. Tudo ficou bem por 40 anos. Você notará que eles tiveram uma geração de 40 anos de paz. Mas veio a geração seguinte e eles fizeram concessões. Eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu nas mãos do Midianitas, que era um dos filhos de Abraão por meio de Quetura. E eles acabaram vivendo no sul. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas e também os amalequitas, e os povos do leste, que são todos os povos do leste, eram basicamente os árabes, da Arábia, que é o deserto. E todos eles vieram do sul contra eles. Eu acho que temos um mapa. Podemos colocar. Sherry, se você o encontrar, coloque na tela. Ele dará uma ideia visual do que estava acontecendo ali. E eles basicamente tiravam tudo da terra. Saqueavam seus campos, levavam não só seu campo, mas também seu gado, e os deixavam bem pobres. Eles começaram a usar cavernas nas colinas e lugares para esconder o que eles conseguiam guardar. E então, temos o mapa? Só para saber se é esse. Aí está, conseguiram. Não dá para pôr na tela? Ok, eu tentei, eu tinha ele. Então, aqui nos diz que, verso 4, e punham-se contra ele em campo e destruíam os frutos da terra até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, em grande multidão que não se podia contar, e entravam na terra para a destruir. Você já deve ter visto em fotos gafanhotos se aglomerando sobre a terra. Assim, Israel ficou muito empobrecida, por causa dos midianitas, e os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Aqui temos aquela fase em que eles se voltam e pedem que Deus os ajude. E aconteceu que quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor enviou um profeta aos filhos de Israel. Deus ainda tem profetas que falam mesmo em tempos de apostasia. E o profeta disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. A propósito, esse é o primeiro mandamento. E vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam. E os expulsei de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. A palavra amorreu é uma palavra genérica para todos os cananeus. Mas não destes ouvidos à minha voz. Agora eles sabem por que estão sofrendo, pois abandonaram ao Senhor. Agora vamos para Gideão. Aqui diz: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o livrar dos midianitas.
Agora, aqui no meio dessa terra, temos a tribo de Manassés e é dali que vem Gideão. Os diferentes juízes vieram de tribos diferentes. Sansão veio da tribo de Dan, Gideão veio da tribo de Manassés. Somente levitas podiam ser sacerdotes. Os sacerdotes eram todos levitas, mas os juízes vieram de diferentes tribos. Então, nos diz que, como eles esqueceram do Senhor, ficaram muito empobrecidos. O que o diabo normalmente faz para nos levar a nos rendermos e não podermos lutar? Nos mata de fome. Dá para matar alguém de fome para que ele não consiga lutar. O que o inimigo fazia era tirar todos os produtos e eles ficavam tão enfraquecidos que não conseguiam resistir. E, portanto, como não queriam perder toda a colheita, Gideão está debulhando o trigo em um lagar. Agora, eles costumavam debulhar o trigo nas colinas, porque aproveitavam a brisa e jogavam o trigo, batia o trigo e depois jogavam no ar e a palha ia embora. Precisavam de uma brisa natural e a palha caía no chão. O vinho geralmente era produzido num vale. Os vinhedos onde havia prensas de vinho eram geralmente cercados de árvores, folhagens, torres e outras coisas. Portanto, ele está tentando esconder. Não se colhe o trigo na mesma época do ano em que se colhe o vinho. Portanto, ele pensa, se eu debulhar o trigo na prensa de vinho, eles não vão encontrar aqui, eles não vão procurar aqui. Portanto, ele está tentando guardar provisões para as pessoas. Mas é triste, porque as pessoas têm que guardar o que estão fazendo dessa maneira. Mas eu quero que você saiba de uma coisa. A palavra Gideão significa o companheiro, alguém que corta. Tomem nota disso. Joás significa filho do pai. E aqui Gideão está debulhando o trigo. Agora você verá que Gideão é como um tipo de Cristo nessa história. Seu nome quer dizer lenhador ou aquele que corta em pedaços. Ele é o quinto juiz em Israel. E o nome de seu pai significa Deus dá. O pai dá. Joás. Joás acaba dando a seu filho Gideão para salvar a nação. Então, por que em um lagar de vinho? Jesus faz algo com o pão e o vinho perto do fim do seu ministério. É interessante ver que ele está trabalhando com o vinho e com o pão quando ele é chamado pela primeira vez. Algo mais a se observar. Ele está fazendo algo quando ele é chamado. Você já notou que Deus não chama pessoas desocupadas? Eliseu está arando quando Deus o chama. Amós está colhendo frutos de sicômoro. Pedro, Tiago e João estão limpando suas redes. Deus chama pessoas ativas e aqui Gideão está debulhando o trigo. De vez em quando eu encontro pessoas que não estão fazendo nada, dizem que estão esperando que o Senhor me diga o que fazer e não fazem nada. Eu digo, se você procurar o que fazer, o Senhor vai te mostrar o que fazer. Deus quer que nos ocupemos até que Ele venha. Devemos fazer o que está mais próximo de nós com todas as nossas forças. Faça qualquer coisa, por mais humilde que seja. Faça o que estiver ao seu alcance, com todas as forças. Todas essas pessoas estavam fazendo coisas simples e humildes. Davi cuidava das ovelhas de seu pai. Todos eram ocupados, então Deus o chamou. Portanto, Deus quer que estejamos ocupados em sua obra. Então, ele está debulhando a erva para escondê-la dos midianitas. E o anjo do Senhor aparece a ele e diz: o Senhor está contigo, homem valente. Bem, ele não parece ser um homem valente, ele está se escondendo do inimigo. E isso me faz lembrar de uma verdade que encontramos na Bíblia. Deus muitas vezes chama as coisas de algo antes que elas sejam o que quer que elas sejam. Há um versículo em Romanos 4, verso 17. Deus que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se fossem. Agora, ao que Paulo se refere aqui? Deus chama Abraão de pai de uma multidão. Quantos filhos ele tinha quando ganhou esse nome? Nenhum. Deus é otimista com relação ao que você pode ser. E Jesus disse, Pedro disse, Senhor, afasta de mim os homens pecadores. Jesus disse, não tenha medo, siga-me, você será um pescador de homens. Ele ainda não havia pescado ninguém. Portanto, o Senhor nos chama e daí crescemos no nosso chamado. Entenderam?
Aqui diz, você é um homem poderoso e valente. E ele não tinha feito nada ainda. Na verdade, ao longo da história, você vai ver que ele tem muitas apreensões. Mas Deus conhecia o seu potencial. E lemos também aqui em Juízes 6,14. O Senhor se voltou e lhe disse, vá com essa sua força e você salvará Israel da mão dos midianitas. Qual é o poder? Não o enviei eu? Então, o que foi que deu poder a Gideão? Está dizendo, eu o chamei. Assim que Deus o chama, perceba que você e Deus são sempre maioria. Quem sou eu? E Gideão pensa, como que eu vou fazer isso? E ele discute com o Senhor e diz, Senhor, como posso salvar Israel? Na verdade, o meu clã é o mais fraco de Manassés. E Gideão era o filho mais novo. Agora, aqui está outro lugar onde ele é, na verdade, um tipo de Cristo. Ele é o filho mais novo da família mais pobre da tribo mais fraca de Israel. Portanto, Deus sempre usa coisas humildes. Ele pega um bebê que nasceu de um carpinteiro pobre em um celeiro. E ele é exaltado para ser o Salvador. Ele pega o filho mais novo de Jessé, que ninguém acha que vale a pena convidar para a festa. E Samuel diz, não, aquele que será o rei é que você deixou fora da lista de convidados. E quando chegamos a Jefté, a mesma coisa, ele é o único que foi excluído. Ele é o escolhido. Esther, ela é a garota órfã. Pedro, Tiago e João, perceba, Jesus não vai à universidade escolher os apóstolos que mudarão o mundo. A Bíblia nos diz em 1 Coríntios capítulo 1, verso 26, porque vedes, irmãos, a vossa vocação não são muitos os sábios segundo a carne, não muito poderosos, nem muito nobres. Deus chama os humildes instrumentos do mundo. E assim, ele os chama. O que Moisés disse quando Deus o chamou? Ele diz, Senhor, eu sou lento de fala, eu não posso fazer isso. Assim que uma pessoa acha que é digna, ela pode ser desqualificada. Nenhum de nós é digno, mas Deus chama os dispostos. Amém? Ele diz, vá nessa sua força. Eu o chamei. Agora volte para Juízes capítulo 6. Ele diz, eu o estou chamando. Mas veja no verso 13. Gideão diz, ó meu Senhor, se Deus está conosco, por que isso nos aconteceu? E onde estão todos os milagres que nossos pais nos contaram? O Senhor nos tirou do Egito, mas agora nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Isso sempre me parece muito estranho. Aqui está Gideão, no Antigo Testamento. Viveu antes da época de Elias, que faz descer fogo do céu e outros milagres. E Gideão diz, nós costumávamos ouvir falar de milagres nos velhos tempos e não ouvimos mais. Você já ouviu esse tipo de argumento hoje em dia? Você já ouviu alguém dizer, e todos os milagres da Bíblia parece que não os vemos mais? Sabe, quando você lê a Bíblia, parece que os milagres vêm em ondas. Deus parece trabalhar em ondas, mas por centenas de anos não houve milagres no Antigo Testamento. E, de repente, surgem os juízes e tantos milagres. Depois, centenas de anos sem milagres. Aí aparece Elias, Eliseu, mais milagres. Depois, temos centenas de anos sem milagres e daí vem Jesus. E os apóstolos. E temos todos esses milagres. E agora, novamente, temos uma geração que diz, eu li na Bíblia sobre todos esses milagres quando Deus guiou nossos pais, mas e o que acontece com eles hoje? Você acha que haverá um reavivamento do poder de Deus nos últimos dias, quando Ele derramar seu Espírito? Deus terminará sua obra com menos demonstrações de seu poder do que antes? Por que Deus dá sinais, maravilhas e milagres? Geralmente é para reforçar a mensagem que está sendo transmitida e para fortalecer a fé de seu povo. E eu creio que veremos isso acontecer novamente. Então ele diz, acaso não o enviei eu? Vá para o versículo 15 do capítulo 6. E ele diz, ó Senhor, como eu posso salvar Israel? Eu sou a menor das tribos. E o Senhor disse, certamente eu estarei contigo. O que Jesus disse quando subiu ao céu? Estarei com vocês sempre, aonde quer que vocês forem. E você derrotará os midianitas como a um só homem. E ele disse, agora, Senhor, se eu achei graça aos teus olhos, mostra-me um sinal, o que Gideão quer? Ele diz, não vimos nenhum milagre. Se o Senhor realmente está me enviando, deixe-me ver o poder que ocorreu nos dias de Moisés e de Josué. E ele disse, não se afaste daqui.
Quero saber se foi o Senhor quem falou comigo. Não saia daqui até que eu ore e eu vou trazer uma oferta e colocá-la diante do Senhor. E espere até eu voltar. Então Gideão foi, preparou um cabrito e pães sem fermento, como se fosse uma refeição de Páscoa, um sacrifício. Novamente, isso aconteceu na última ceia. Pão ázimo, uma efa de farinha, e colocou a carne em uma cesta e o caldo em uma panela. E trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe ofereceu. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os pães ázimos e põe-nos sobre esta penha e derrama-lhe o caldo. E assim ele o fez. Colocou o sacrifício numa pedra. O que a pedra representa? Cristo. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os pães ázimos. Então subiu o fogo da penha. Ele quer um sinal. E consumiu a carne. Deus pode fazer descer fogo do céu para Elias e pode fazer subir fogo da rocha. E consumiu a carne e os pães sem fermento. E o anjo do Senhor se retirou de sua presença. Agora Gideão percebeu que era um anjo do Senhor. Então ele disse: ó Deus, eu vi o anjo do Senhor face a face. Parecia estar morto. Agora, não temos certeza, mas muitas vezes Cristo aparecia ao seu povo no Antigo Testamento, que é chamado de cristofania. E esse pode ser um dos casos em que o anjo do Senhor está, na verdade, se dizendo mensageiro do Senhor, poderia ter sido o próprio Senhor, onde Jesus aparece. E ele pensa: eu vi Deus agora, eu vou morrer. E ele se deu conta de que era um anjo do Senhor. E o Senhor lhe disse: a paz seja com você, não tema, você não morrerá. Verso 24. Então Gideão construiu um altar ao Senhor. Agora ele está se preparando para liderar um exército voltado para Deus e contra o inimigo. A primeira coisa a acontecer é um reavivamento em sua própria casa. Então ele construiu um altar e o chamou de O Senhor é Paz. E até hoje ele está em Ofra, que pertence a Abiezer. E aconteceu que, naquela noite, o Senhor lhe disse: toma o boi que pertence ao teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos. Quantos anos tem esse boi? Sabem, o pai dele era um grande homem, mas só tinha 2 touros, porque tudo havia sido tomado pelos midianitas. E Gideão tinha 7 irmãos mais velhos, todos eles foram mortos, ele foi o único que restou. Então pode-se dizer que ele é o filho amado. Agora, quanto tempo diz que os midianitas os reprimiram? 7 anos. Então, quando esse touro nasceu? Exatamente quando a opressão começou, e ele será sacrificado. E eu quero que você derrube o altar de Baal, que é de teu pai. Espere um pouco. Deus chama Gideão, mas seu pai tem um altar a Baal? Isso só mostra como as coisas iam mal. Seu pai, evidentemente, não tinha muito amor por Baal, mas para apaziguar algumas outras pessoas da comunidade, ele permitiu que esse altar a Baal fosse colocado ali. E essa não é a primeira vez. Israel tinha altar para ambos. Mais uma vez, compromisso, pensar que se pode servir a 2 senhores. Corta o bosque que está ao pé dele, ou seja, a idolatria. E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte. Na disposição correta, essa é a rocha onde a oferta era feita. Toma o segundo boi e ofereça um holocausto com a madeira e a imagem cortada. Pegue esse ídolo feito de madeira e use-o para queimar o sacrifício. Então Gideão levou 10 homens. Ele vai obedecer ao Senhor. Ele leva 10 homens. O que é que recebe a denominação de 10 na Bíblia? 10 mandamentos. Dentre os teus servos. E ele fez o que o Senhor disse. Mas por temer a família de seu pai e os homens da cidade que estão adorando Baal, ele temeu o que pensariam. E ele não derrubou o altar de dia, mas derrubou à noite. E levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derrubado, e o bosque que estava ao pé dele cortado, e o segundo touro estava sendo oferecido, ou seja, ainda estava queimando no altar que havia sido construído. Então disseram uns aos outros: quem fez isso? E quando perguntaram, talvez um dos 10 servos ou alguém, a notícia se espalhou. Eles perguntaram e disseram que Gideão, filho de Joás, havia feito isso. Então os homens da cidade disseram a Joás: e são israelitas, traz teu filho para fora para que ele morra por ter derrubado o altar de Baal e por ter cortado a imagem de madeira que estava ao lado dele. Uau! A adoração a Baal era tão predominante entre o povo de Deus que ela era protegida por lei. Mas Joás, que ama o seu filho e que provavelmente queria que a nação voltasse a ser israelita.
Ele diz a todos os que estavam por perto: vocês implorariam por Baal? Vocês o salvariam? Eu acho que Gideão contou para ele a visita de Deus. Vocês o salvariam? Que aquele que pleiteasse a favor de Baal fosse morto. Veja, você está dizendo para ser morto por adorar a Jeová? Eu digo que você deve ser morto por adorar Baal, porque o seu altar foi derrubado. Observe isso. Se ele é um Deus, que se defenda, porque seu altar foi derrubado. Ele disse, se ele é um Deus tão grande, deixe-o lutar por si mesmo. A propósito, Gideão recebe outro nome nesse momento, que é Jerubaal, que significa deixe Baal pleitear por si mesmo. E, portanto, Gideão começa a contar. E eu tenho certeza de que o Senhor apareceu a ele e o que está acontecendo. Por isso, naquele dia, lhe chamaram Jerubaal, dizendo, Baal contenda contra ele, pois derrubou o seu altar. Agora, o que significa Gideão? Aquele que corta. Ele cortou o bosque, derrubou o altar. Ele estabelece a verdade, ele faz as pessoas voltarem para Deus. Depois, no verso 33, todos os midianitas, os amalequitas e o povo do Oriente. Observe que há uma aliança tripla aqui. Em Apocalipse tem uma aliança tripla da besta, o dragão e o falso profeta. Há uma tríplice aliança contra o povo de Deus. Eles ouviram que ele havia derrubado o altar de Baal e perceberam que se tratava de um ato de guerra. Se ajuntaram e passaram e acamparam no vale de Jizreel. Sabem o que é esse vale? Megido. Também é um sinônimo para Armagedon. É o mesmo vale. Portanto, novamente, haverá uma grande batalha neste vale. Há 3 forças. Vamos aprender algo sobre o Armagedon e a revelação dos juízes. O verso 34 diz, quando o exército se reúne, o Espírito do Senhor veio sobre Gideão. Depois que Gideão adorou a Deus e derrubou o altar, ele ficou cheio do Espírito. Na verdade, está escrito diferente aqui. Quando diz que o Espírito do Senhor veio sobre Sansão, a redação é diferente aqui. O Espírito do Senhor o revestiu, no original hebraico. Quando você começa a trabalhar para o Senhor, Deus lhe dá o Espírito para o trabalho que você vai fazer. Jesus disse aos apóstolos, esperem em Jerusalém e receberão poder para serem minhas testemunhas. Quando Jesus é batizado com o Espírito Santo? Quando ele começa seu ministério. Portanto, quando Deus o chama para fazer algo, ele lhe dá o poder. Observe, ele derruba o altar de Baal e adora a Deus. Na verdade, não nessa ordem. Ele se volta para Deus, adora a Deus e derruba o altar de Baal. Se você quer reavivamento e espírito em sua vida, volte-se para Deus. Adore a Deus. E se houver altares de Baal em sua vida, pecado, se há lugares onde o diabo tem seu território, reforme, expulse, queime. Então ele o enche com o Espírito Santo. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de você. E ele tocou a trombeta. E os abiezritas, uma tribo da casa de seu pai, se ajuntaram atrás dele. E ele enviou mensageiros por todo o Manassés, que também se reuniram atrás dele. E enviou mensageiros a Azer, Zebulon e Naphtali, que subiram para encontrá-los. E disse Gideão a Deus, se hás de livrar Israel por minha mão, como disseste. Veja, ele tem esse exército lamentavelmente pequeno. Ele tem cerca de 32 mil homens e vai enfrentar um exército muito maior. Ele vai contra os amalequitas, os midianitas e os povos do leste que cobrem a terra como gafanhotos. Na verdade, no próximo capítulo ele diz, eles são como a areia da praia. Você sabe qual é a palavra usada em Apocalipse 20 para descrever Gog e Magog? Eles são como a areia do mar. Portanto, essa é uma grande batalha titânica, que é uma prévia do que está para acontecer nos últimos dias. O povo de Deus é uma força muito pequena. Poucos são os que se encontram à porta estreita. O mundo é muito mais numeroso que o povo de Deus. Esse é o caminho largo, a maioria. E ele diz, Senhor, tu estás comigo? Se o Senhor vai salvar Israel com a minha mão, e é daí que vem a expressão colocar um velo, eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo e toda a terra ficar seca, então saberei que livrarás Israel por minha mão. Porque se houver orvalho no chão, pode ser devido ao velo, certo? E foi assim que quando Gideão levantou na manhã seguinte e espremeu o velo, o orvalho saiu do velo, uma tigela cheia de água, mas o chão estava seco. Gideão pensou, deve ser o acaso. Talvez apenas uma ocorrência natural.
Eu quero certeza. Você pode dizer que ele está muito apreensivo. Ele precisa de confirmação. Você já pediu a Deus que lhe desse um sinal quando quisesse saber a vontade dele? Agora, o Senhor não está pedindo para lançar um velo ou jogar uma moeda. Ele nos deu métodos bíblicos para saber sua vontade, mas de vez em quando, os discípulos tiravam a sorte porque simplesmente não sabiam para que lado ir. Eu lembro de ter ouvido de uma senhora na Irlanda que estava andando pela estrada e chegou a uma bifurcação. E ela pegou uma varinha, jogava para o alto e ela caía na estrada. Ela juntava, jogava para o alto e a varinha caía na estrada. E um homem a viu fazendo aquilo. Ele disse, o que você está fazendo? Ela disse, tentando descobrir para onde ir. Ela disse, eu jogo a vara no ar para ela indicar a direção que devo ir. Ele disse, por que você continua fazendo isso? Ela disse, ela só aponta para a estrada errada. Eu quero ir para o outro lado. Portanto, nem sempre é seguro decidir na moeda. Portanto, nos conta que ele pegou o velo, verso 39, e ele diz, Senhor, por favor, não fique zangado comigo, seja paciente, mas deixe-me falar só mais uma vez. Deixe-me fazer outro teste mais uma vez com o velo. Agora que o velo esteja seco, mas que haja orvalho no chão. E assim Deus fez. Naquela noite o velo estava seco, nenhuma gota. Mas o chão estava molhado. Agora, o que isso significa? O que é um velo? Um velo é uma pele de carneiro. Eu me lembro que alguns anos atrás, minha sogra e meu sogro foram para Nova Zelândia e eu acho que foi na Nova Zelândia que eles compraram um velo de ovelha. É triste para as ovelhas, mas era tão macio. Quando as crianças eram pequenas, nós as colocávamos no chão e elas adoravam deitar no velo e enfiavam os dedos nele, esfregavam o rosto e era grande, macio e fofo. Isso era o saco de dormir naquela época. Mas uma ovelha tinha que morrer para conseguirmos isso. Ele encontrou o caminho para ir através da pele do cordeiro. Foi isso que Deus usou para cobrir a nudez de Adão e Eva e também representa a justiça de Cristo. Esse velo é uma pele de ovelha. Faz sentido? Então Deus mostrou, certo? Capítulo 7. Então Jerubaal, seu novo nome, que é Gideão, se levantou de madrugada e todo o povo que com ele havia se acamparam junto à fonte de Arode. Com frequência Deus se revela num poço, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, no vale, perto do outeiro de Moré. E o Senhor disse a Gideão, isso é incrível, o povo que está contigo é muito para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo, a minha mão me livrou. Eu já vi muitas vezes, Deus às vezes tem que nos reduzir antes de nos abençoar. Caso contrário, ficaremos com o crédito. Às vezes Ele espera até que você esteja no limite da sua inteligência para lhe dar uma direção. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo, quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Uau! Diz, quem estiver com medo, Deus está interessado em quantidade ou qualidade? Qualidade. Muitos pastores fariam bem em se lembrar disso. Às vezes estamos tão ansiosos para ver a igreja ter a ilusão de crescimento, não focamos no discipulado real e nas pessoas fundamentadas na verdade, que as pessoas sejam realmente convertidas antes de serem batizadas e trazidas para a igreja. Amém? Deus quer que sejamos sinceros. Ele não se impressiona com os nossos números. Ele se impressiona com a nossa sinceridade. A propósito, a lei de Moisés diz que antes de o povo ir para a batalha, o sacerdote deveria se reunir diante deles, e se alguém estiver com medo, vá para casa. Porque entrarão em pânico na batalha, e começarão a correr, e todos os outros entrarão em pânico, e isso se espalhará. Precisamos só de pessoas corajosas. Uma das coisas mais importantes em uma batalha é a coragem. 300 soldados espartanos o lembrarão disso. Deus pode fazer com que um homem e sua coragem realizem muito mais do que 10 homens que têm medo. Eu acho que foi John Wesley que disse, não importa o tamanho do cachorro na briga, importa o tamanho da briga dentro do cachorro. Deus quer que tenhamos coragem. Ele disse, quem tem medo, vá para casa. Não quer dizer que um soldado deva ser tolo ou imprudente quando for para a batalha. E ele lida com isso no segundo conjunto de regras aqui.
Então restam apenas 10.000 e Gideão diz: Senhor, nós já éramos poucos para começar. Éramos 32.000 para enfrentar esse soldado, agora somos apenas 10.000. E Deus diz a Gideão no verso 4, ainda é muita gente. Traga-os até a água, eu vou testá-los para você. E será que quem eu disser, este irá com você, aquele irá com você. E aquele que eu disser, esse não vai, esse não irá. Então ele levou o povo para a água. Então disse o Senhor a Gideão, qualquer que lamber as águas com a língua, como as lambe o cão, esse porás à parte. Como também todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão, com esses 300 homens que lamberam as águas vos livrarei, e darei os midianitas na tua mão. Os demais se retirem, cada um ao seu lugar. Agora, os outros homens não estavam com medo. Por que foram eliminados? Primeiro, quando ele diz, leve-os até a água, diz que eles lambem como um cachorro. Não significa que você coloca o rosto na água e lambe como um cachorro. Esse era outro grupo. Quando um cachorro bebe água assim, ele olha ao redor. Já notaram? Quando um cão bebe algo, ele fica assim. Eles ficam um pouco vulneráveis quando estão bebendo água e por isso são muito cautelosos. E ele diz que, como os que levam a água até a boca e bebem, significa que eles olham ao redor e percebem, do outro lado da colina estão os midianitas. Portanto, ele precisa se livrar primeiro dos medrosos, depois se livrar dos imprudentes e dos insensatos. Deus quer que sejamos valentes e corajosos, mas também quer que sejamos prudentes e sábios. Precisamos de ambos. Algumas pessoas dizem que têm fé e pensam, eu tenho fé, mas tomam cada decisão. Eu sei que vou receber alguns recados. Sim, eu já tenho a minha resposta. Mas eu conheço pessoas que foram diagnosticadas com alguma doença grave e elas dizem, não me importa o que o médico diz, eu tenho fé. E até tem tratamento para elas, mas elas dizem, não. Eu vou comer semente de papoula e alho e eu vou me curar porque eu tenho fé. Já vi isso várias vezes. E há um procedimento médico para eles. E eles podem ter fé. Mas aí adoecem e morrem. Bem, eu acho que você deve fazer tudo o que for saudável e natural e também usar os meios práticos que Deus forneceu por meio da habilidade e das descobertas modernas. Entendem o que estou dizendo? Deve haver um equilíbrio entre ser fiel e ser sábio e prudente. A Bíblia diz, não tente ao Senhor. Não pule de um prédio e diga, eu tenho fé, eu vou criar asas antes de chegar ao chão. Você pode ter fé, mas fé sem obras é morta. Portanto, ele elimina esse grupo que, com certeza, eles dizem, nós vamos lutar. Mas não estão sendo cautelosos, cuidadosos. Eles simplesmente se abaixam e só pensam em suas necessidades físicas. Um grupo diz, sim, eu preciso beber água, mas também vou ficar atento. O grupo é imprudente, e sabe, eu me pergunto em que grupo eu estaria. Com sede, você simplesmente enfiaria a cara na água? Ou aquele que se ajoelha ao lado da água e a leva à boca? Isso está quase separando aqueles que têm uma mente espiritual daqueles que estão apenas pensando na carne. Então ele diz, por esses 300 que levaram a água à boca, eu os salvarei e entregarei os midianitas em sua mão. Que todos os outros voltem para suas casas. Bem, isso está ficando realmente emocionante. Então todo o povo pegou provisões, todos os outros 10.000 e os 30.000 anteriores. Eles deram todas as provisões que trouxeram da batalha para os 300. E eles têm suas trombetas nas mãos. Perceba que nas batalhas usam trombetas para sinalizar. Até mesmo nos Estados Unidos. Eu estudei numa escola militar e todas as manhãs, quando acordávamos, eles tocavam a alvorada no alto-falante da sala. E é especialmente irritante num alto-falante quebrado. E todas as manhãs ouvíamos o som às 5:30. E no final do dia ouvíamos... Depois disso, as luzes se apagavam e todos tinham que estar na cama. E se você já assistiu a um filme de faroeste entre cowboy e índios, quando a cavalaria chegava, eles tinham um sinal de alerta, é verdade. Eles tinham um toque na trombeta. Era tipo... sinal de alerta. Ele gosta como eu faço isso. Às vezes eu faço isso sozinho, só para me divertir.
Mas eles tinham trombetas porque isso era muito importante na batalha. Como você pode ler em 1 Coríntios capítulo 14, Paulo diz: se a trombeta não der o sonido certo, quem se preparará para a batalha? Era preciso uma distinção no som, portanto eles tinham trombetas. E o que mais eles tinham aqui para se preparar para a batalha? Diz que ele colocou uma trombeta na mão de cada homem. Agora, quem esses 300 soldados de Gideão representam? Se Gideão é Cristo, quem são eles? São as pessoas. Quem é o exército? Quem é o exército de Gideão? Você. Eu. O que eles têm? Quais são suas ferramentas? Eles têm trombetas. O que isso representa? O que uma trombeta faz é ampliar a voz humana. Ela é produzida pela boca. E Isaías disse: levante a trombeta. Declare ao meu povo os seus pecados. Ele diz: levante a sua voz como uma trombeta. Devemos proclamar o que acreditamos, mas não apenas com palavras, mas com nossos atos. Quais são as nossas ações? Jesus disse: mostrem suas boas obras, não coloquem sua luz debaixo de um arbusto, mas sobre um monte. Que as suas boas obras brilhem diante dos homens, para que glorifiquem a seu Pai. Que as pessoas vejam a luz. Deixem sua luz brilhar. Portanto, não foi apenas trombetas. O texto diz: e receberam cântaros com tochas dentro deles. E disse: olhem para mim e façam o mesmo. Observem. E quando eu chegar à borda do acampamento, façam o que eu fizer. Qual é a função da igreja? Quem Gideão representa? Cristo. Nós assistimos ao nosso Senhor. Gideão diz: façam o que eu fizer. E ele diz: quando vocês chegarem à extremidade do acampamento, eles estarão do outro lado da colina dos Midianitas e estarão nesse grande vale circular com colinas ao redor do vale de Megido. E ele separou os 300 homens. 100 para cá, 100 aqui, 100 para ali. Eles cercam completamente na parte mais escura da noite. Todos os homens têm trombetas e eles têm esses cântaros. Como é um cântaro hoje? É um pote de cerâmica, mas dentro do pote eles têm uma lâmpada. Agora, à noite, não é possível ver a lâmpada acesa porque o jarro a está envolvendo, mas ela tem ar suficiente para continuar queimando. Mas ele dirá a eles que no momento apropriado eles deverão segurar na alça do cântaro, quebrar o cântaro, para que possam ver a lâmpada brilhando. E depois toquem sua trombeta. De repente, os midianitas acordarão e olharão para as colinas ao redor deles e verão... Bum! As colinas estão iluminadas com o que parece ser milhares de soldados. Eles não sabem se contrataram os sírios do norte ou se os egípcios vieram em seu auxílio. Não sabem onde conseguiram todos esses soldados, mas eles vão acordar sendo enganados e pensarão que há milhões deles. Durante a Primeira Guerra do Golfo, um dos motivos para vencermos a Primeira Guerra do Golfo foi porque o general Schwarzkopf enviou 6 focas marinhas para o porto do Kuwait. A comoção foi tão grande que Saddam Hussein pensava que as forças aliadas estavam atacando pelo mar. Eram esses 6 homens explodindo tudo que podiam. E eles pensavam que ele desviou todos os soldados do mar e chegaram todos, na verdade, pelo deserto. Fizeram uma manobra de gancho. 6 homens. Pensavam que era um exército. Essa foi a ideia para criar esse desvio. Quando eu tocar a trombeta, e todos os que estão comigo tocarão a trombeta. Agora, não tocamos a trombeta enquanto Jesus não tocar. Ele diz: me esperem. Sigam o sinal. O tempo é importante. De todos os lados do acampamento devem proclamar a espada do Senhor e Gideão. Espera um pouco, temos trombetas e lâmpadas. O que mais eles têm? Espadas. Todos os 3 são símbolos da palavra de Deus. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. E a Bíblia diz que a trombeta também é a palavra de Deus. Portanto, como eles vão derrotar o inimigo? Escondi tua palavra. Como Jesus lutou contra o diabo? Está escrito, está escrito, está escrito. Como vamos vencer a batalha do Armagedon? A batalha do Armagedon é aquela em que armas nucleares explodem? Não. Serão aqueles que obedecem a Deus e seguem seus mandamentos contra aqueles que não obedecem. Portanto, o texto nos diz que o momento finalmente chegará. Gideão e 100 homens chegaram ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, a poucas horas da troca de guardas.
A propósito, foi nessa hora que os japoneses atacaram Pearl Harbor, uma das horas mais vulneráveis à troca de turno. Porque quem trabalhou a noite toda estão cansados. E quem está chegando acabou de acordar. Há uma falsa sensação de segurança porque eles acham que estão protegendo uns aos outros. E esse foi o momento em que a batalha começou. Então diz que eles tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que estavam em suas mãos. O que é o cântaro? A Bíblia diz que nós somos vasos. E a luz não brilha enquanto o cântaro não é quebrado. Ele é o oleiro e nós somos o barro, não é mesmo? Deus faz seu melhor trabalho por meio de vasos quebrados. Aquele que cair sobre a rocha e for quebrado, será salvo. Francis Havner disse, Deus usa coisas quebradas. O solo quebrado para a colheita, a nuvem para a chuva e grãos para dar o pão. Luther King disse que Deus cria a partir do nada e enquanto não nos tornarmos nada, Ele não pode fazer nada conosco. Portanto, quando somos quebrados, então sua luz pode brilhar em nós. Amém? Então eles puxam as espadas, quebram os potes, a luz brilha, eles colocam a espada, eles tocam a trombeta, e de repente todos os midianitas e amalequitas, olha aqui agora no verso 12, e os midianitas, os amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão, e eram inumeráveis os seus camelos como a areia que há na praia do mar. Mesma linguagem de Apocalipse 20. Chegando, pois, Gideão, eu acabei pulando um ponto inteiro aqui. Eu vou voltar para as trombetas, não dá tempo de falar sobre o sonho do profeta. Tocando, pois, os 300 suas trombetas, verso 22, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isso em todo o arraial, que fugiu para Zererá até Bet-sit. E eles continuaram a persegui-los, diz que os perseguiram por todo o Jordão. E Gideão e seus homens, embora não tivessem comida, estavam fracos, mas ainda assim perseguiam. Na vida, às vezes, podemos estar fracos e ainda assim perseguir. Então eles tocaram as trombetas, eles seguraram suas espadas, acenderam suas luzes. Agora, quando Jesus vier, haverá uma trombeta, haverá fogo, haverá uma luz brilhando, haverá fogo, haverá uma espada saindo da boca de Cristo quando ele vier. A Bíblia diz, sim, haverá um grito. Os homens gritaram a espada do Senhor e Gideão. Todos os elementos da segunda vinda do Senhor. Agora, Armagedon é uma das palavras mais misteriosas da Bíblia. Não aparece em nenhum outro lugar na literatura grega. E em Apocalipse 16, ela diz em línguas hebraicas. Se você olhar para o hebraico para descobrir o que significa Armagedon, eu concordo com o tradutor da Bíblia, Moffat. Ele diz que a palavra Armagedon não se refere apenas à colina do Megido. Quando Deus falou com Gideão, o que está escrito é Harmagideão, em hebraico, Harmagideão. E diz que isso significa que o Senhor falou com Gideão. O Apocalipse nos aponta para essa batalha em que Gideão liderou seus homens em uma tríplice união, seus 300 homens divididos em 3 partes contra a besta, o dragão e o falso profeta. É como uma peça de teatro dos últimos dias. E como eles vencem? Eu tenho a trombeta, eu tenho a espada, eu tenho a palavra de Deus, são símbolos da palavra, e a luz é um outro símbolo dessa palavra. E eles gritam. E daí o inimigo se volta contra si mesmo. Apocalipse diz que eles lutam contra si. Os 10 reis, eles atacam a mulher em Apocalipse 17. Eles se auto-implodem. E assim será nos últimos dias. Amigos, é uma bela história de como nós seguimos o nosso Gideão. Em mais um sonho, Gideão ouve os midianitas. Ele tem um sonho sobre um pão que derruba o acampamento dos midianitas. O que esse pão representa? A palavra de Deus. Ele está ali no lagar debulhando o trigo. Isso nos dá o contexto do Evangelho, onde temos o vinho, o trigo, a luz e a pele de carneiro. E Gideão é o filho amado do pai que vem e derrota o inimigo. Acho que essa é uma boa mostra de como podemos ver Jesus em todas as histórias da Bíblia. Mais uma vez, o povo é libertado e Gideão acaba se tornando um grande juiz em Israel e diz que ele teve 70 filhos. 70. Jesus não enviou 70?
Sim, enviou. Eu não recomendo que você tenha 70 filhos. Pai do céu, ajuda-nos a aprender e aplicar esses mesmos princípios em nossas vidas, pois às vezes há concessões entre o teu povo e estamos permitindo que a adoração a Baal se insinue em nosso coração. Oro para que o Senhor nos dê a coragem de voltar atrás e adorá-lo para derrubar todos os outros ídolos e depois olhar e confiar no Senhor para obter a vitória sobre o inimigo. Que o Senhor tenha controle total de todo o território em nossas vidas e em nossos corações. E que possamos aprender como aplicar tudo isso em nossas vidas. E esteja conosco durante todo esse dia, em nome de Jesus. Amém.